Olá, eu sou Cláudia Sá, eu sou dermatologista e hoje eu vou falar um pouco sobre termografia cutânea. Gente, não repara aquele papel voando lá não, você sabe o que é aquilo? É que eu estou estudando umas coisinhas de música e ele fica voando. Peraí, deixa eu ver se eu ajeito aqui melhor. Pronto, agora já o papel não está voando, senão vai dar um negócio no cérebro, ficar um negócio voando, né? Então, eu comecei a estudar termografia porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu tinha muita preocupação de entender o que acontecia com os meus pacientes, com a parte circulatória e tudo, entender as coisas com mais detalhe, né? Então, eu pesquisando na internet, eu achei um curso na USP, que foi um curso que eu fiz de 2 anos, e esse curso era um curso de termografia médica. Quando eu caí lá de paraquedinhas, o que aconteceu? Eu era a única dermatologista no pedaço. Então, deixa eu tirar o som aqui do meu computador, pronto. Aí eu, assim, me zoaram um pouquinho no início, né, que eu ia fazer lá e tudo, porque como só tinha outras especialidades, eu fui assim a pessoa diferente ali. Mas como eu já estou muito acostumada de sempre antever as coisas e fazer as coisas com mais antecedência e tudo, né? Então eu deixei para lá a zoação e segui em frente com o meu curso. Aprendi muito, porque dermatologia é uma especialidade já muito grande. Então, quando a gente vai estudar a termografia, que era uma área diferente, né? Então, a gente acaba sendo a primeira pessoa a fazer aquela determinada coisa, tá? Isso foi mais ou menos o que aconteceu em 2000, quando eu escrevi um livro sobre acne na mulher adulta. Era uma coisa que estava começando a se falar nos Estados Unidos, sobretudo em Nova York, uma acne causada por estresse, basicamente. E então eu estudei muito sobre isso, acabei escrevendo um livro. Depois foi quando eu comecei, já tem 10 anos, comecei a falar sobre fotobiomodulação, que é quando a gente usa luzes para poder produzir efeitos na pele. E agora a termografia. Então, de vez em quando alguém vem fazer zoação e dizer que eu gosto de coisa estranha, mas na realidade eu gosto sempre de trazer para o meu trabalho novidades que possam acrescentar, que possam ser úteis, sabe? Porque senão a gente fica sempre fazendo mais do mesmo. E aí eu resolvi então entrar nessa área. E o que é interessante para a dermatologia e para a medicina de um modo geral, a termografia? Quando a gente forma o corpo todo, a gente tem um folheto que é chamado ectoderma. Esse ectoderma, ele é um folheto comum no embrião que vai formar tanto a pele como o tecido nervoso. Por que isso é importante quando eu estou começando a falar de termografia? Porque quando se forma a pele, ela se forma junto com a pele, tá? Então o tecido nervoso, as fibras nervosas finas, elas vão dar sensibilidade à pele, elas vão controlar os vasos, se vai aquecer ou se vai esfriar, quer dizer, se os vasos vão irrigar mais a pele ou se vão irrigar menos. Então, quando a gente entra, por exemplo, a gente vai para a praia, que a gente fica com a pele toda aquecida, significa que então um comando aqui dentro do nosso sistema nervoso fez com que aquela pele aquecesse, tá certo? Com a ação do sol, houve uma vasodilatação. Mas ao mesmo tempo, com o calor, a gente também sua mais, que é também essas mesmas fibras que estimulam a sudorese o tempo todo e fazendo com que a gente sue mais, tá? Então, quando a gente faz a termografia, a gente faz um mapa corporal da pele de todo o corpo, tá?
Então, quando a gente faz esse mapa corporal, a gente vê as diferenças de temperatura de uma região para outra. As regiões anatômicas da pele, elas têm uma correlação com os nossos órgãos internos, com os nossos músculos, com os nossos ossos, tá? E aí a termografia vai fazer esse mapa e comparar com o que age normal. Eu vou interromper só um pouquinho a live para dar uma explicação aqui, porque tem uma moça me pedindo para falar de melasma, mas eu acho que ela entrou na live errada. Hoje não é live de melasma, tá, meu amor? Hoje é live de termografia, tá bom? É isso que eu estou falando agora nesse momento. Então, outro dia a gente fala sobre esse assunto, tá? Então eu estava falando de termografia. Eu fiz até uma porção de anotações aqui, porque minha cabeça ferve quando eu falo de termografia, porque é uma coisa que a gente pode trazer para a nossa prática clínica do dia a dia. Então, eu que tinha minha preocupação com as micoses crônicas, que foi o que motivou eu estudar termografia. Então, eu comecei a perceber que com a termografia eu poderia estudar melhor os pés dos meus pacientes. Não nisso, eu consegui identificar e corroborar outros exames, como por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência circulatória nos pés por um problema de arteriosclerose, então a circulação do sangue vai estar diminuída nas extremidades. Com a termografia eu posso identificar isso nos pés e ver se realmente tem uma diminuição da perfusão de sangue na região dos pés. Mas tem uma outra coisa que é muito mais comum e também com a termografia, eu avaliando o pé, eu tenho condições de identificar, que é a inflamação desses nervos finos, causando então uma neuropatia periférica. Então, com a neuropatia, a gente identifica a neuropatia com a termografia. Como assim? Porque a gente tem no nosso sistema nervoso central uma área chamada hipotálamo. Essa área aqui, a área do hipotálamo, é o nosso centro de termorregulação. Então, a gente precisa manter o nosso corpo, o nosso tronco, o nosso core, que é essa área central do corpo, a 37 graus, e para a gente manter isso, dependendo da variação do ambiente, nosso organismo dá o comando de aquecer a pele ou esfriar a pele, tá? E esse comando central é do hipotálamo, então tem nervos que vão e nervos que voltam. Quando a gente tem qualquer processo inflamatório agudo, vamos dizer que deu uma pancada aqui no braço, tá? Ali faz uma reação inflamatória. O que acontece com essa reação inflamatória? Existe a irrigação de vasos sanguíneos na região e, consequentemente, a pele aquece naquele local. Quando a gente associa o estudo da anatomia com o estudo da termografia, a gente vai caminhando para os diagnósticos que a gente está procurando saber. Os outros exames que se usa, por exemplo, para problemas ortopédicos, são exames estáticos. Eles são muito valiosos, mas eles não dão informação funcional. Então, a termografia ajuda nessa informação funcional. Semana passada eu atendi uma moça com a dor no quadril e ela fica sentada muitas horas trabalhando, o trabalho dela é sentada. Ela já tinha feito todos os exames de imagem possíveis para o caso dela, basicamente exames da região do quadril e da coxa, e precisava assim, então ter um mapa geral do corpo dela, da parte assim funcional, para entender aonde estava começando aquela dor. A gente tem uma coisa no nosso corpo que é a chamada dor referida. Então, a causa da dor está num lugar, a causa inicial, a origem da dor está num lugar e a gente sente dor em outro lugar. Então, aquela dor que ela sentia no quadril, quando a gente fez a termografia, e ela estava com todos os exames de quadril e coxa, não era nem na coxa e nem no quadril. O problema era um problema que vinha da coluna vertebral
porque ela tinha então uma inflamação desses grupos de raízes nervosas que saem da coluna e vão inervar todas as estruturas dos membros inferiores. Então, a gente também, com a termografia, a gente pode entender o que está acontecendo naquela região anatômica. Se a inflamação é aguda, por exemplo, a maior parte das vezes fica hiperradiante, porque está naquela primeira fase que o organismo manda bastante sangue ali para poder tentar resolver a situação. Quando é uma inflamação crônica, a tendência é a pele estar mais hiporradiante, ela fica mais fria no local, tá? Eu estou falando de uma maneira assim bem coloquial e nada técnica, porque eu não quero trazer coisas técnicas para cá, porque o assunto é muito amplo, mesmo para quem é médico, para quem estuda isso todo dia, não é uma coisa fácil de se entender, porque precisa de muita medicina e muito estudo para se entender isso a fundo, tá? Eu estou dando uma pincelada geral sobre termografia, para que vocês entendam para que serve, porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, termografia, esse negócio aí eu não sei para que serve não, tá bom? Então, quando a gente tem qualquer tipo de inflamação nas articulações, nos músculos, tá? Nos nervos, isso provoca uma modificação do padrão de temperatura da pele. E essa modificação do padrão de temperatura da pele é que é registrada com a termografia. Por que isso é possível? Porque o nosso corpo irradia infravermelho. Quando a gente irradia infravermelho, o equipamento capta, porque é um equipamento que capta só infravermelho, e é por isso que a gente tem a transformação daquela informação dos raios infravermelhos transformada em temperatura. Quando a gente joga essa informação no software, é possível então fazer a combinação da informação e a gente ter exatamente quanto que aumentou de temperatura quando a gente compara para o lado normal, por exemplo. Então dá para a gente fazer uma série de comparações. Por outro lado, o exame de termografia também permite saber se esse controle dos vasos, esse controle que a gente chama de vasomotor, de aquecer e esfriar, se ele está funcionando bem. Então, como é que isso é feito? A gente aplica um frio geralmente nos pés ou nas mãos, a gente escolhe porque a mão e os pés são mais sensíveis às mudanças de temperatura do ambiente. Então, a gente usa resfriar para depois deixar aquecer normalmente, quer dizer, a reação do nosso organismo àquela aplicação de frio. Então, a gente chama de cold stress test, quer dizer, é um teste de estresse ao frio, tá? E dependendo dessa recuperação da temperatura, até a temperatura voltar ao normal, como que é esse processo, a gente pode fazer uma série de diagnósticos. A gente pode diagnosticar dor regional complexa, a gente pode diagnosticar neuropatias periféricas, a combinação dessas coisas todas, tá? Radiculopatias. A causa principal dos meus mais de 200 exames, a causa principal entre esse grupo todo de mais de 200 exames de dor nos membros inferiores é a radiculopatia. Então a dor é nas pernas, mas a pessoa tem um problema na região lombar, tá? Eu estava falando desde o início, já falei mais de uma vez em neuropatia de fibra fina. As fibras finas são fibras sensitivas, elas captam informações de tato, de pressão, por exemplo, de calor, de frio. Então, esse mesmo tipo de fibra é o que faz a pele resfriar ou aquecer, que dá esse controle. Quando a gente começa a ter uma neuropatia de fibra fina, significa que essas fibras finas estão começando a trabalhar mal, sobretudo nas regiões das extremidades. E as extremidades onde a gente observa isso mais comumente são nos pés. Então, quais são as causas principais desse tipo de problema? Diabetes, pré-diabetes. O pré-diabetes é aquela situação que a pessoa ainda não está diabético, mas está caminhando para ficar diabético.
E a neuropatia de fibra fina, ela pode aparecer cerca de 3 anos antes do diabetes se estabelecer. Então, antes de tudo, já começa a neuropatia. O abuso de álcool, então, durante esse período todo que a gente está em casa, eu observei o aumento do consumo de bebida alcoólica. A bebida alcoólica é o principal neurotóxico que existe, é o mais importante, e ele causa neuropatia periférica, causa outros problemas, mononeuropatias, quer dizer, até a inflamação de nervos um pouquinho mais grossos que fazem um controle motor também. O que mais? Quimioterapia. Então, essa semana atendi uma senhora que tinha feito quimioterapia para tratar câncer de mama e ela disse que depois disso os pés dela, o calcanhar, ficou rachado e ressecado. Então, ela achou que era só passar um hidratante, possivelmente vai aliviar o problema, mas o interessante é a gente entender que aquilo não é um ressecamento porque a pele ficou seca por si só. Porque, sei lá, chegou na menopausa e a pele secou. Não, aquele tipo de ressecamento que ela ficou depois da quimioterapia foi causado por uma neuropatia periférica de fibras finas, só que essas fibras também controlam a sudorese, conforme eu falei no início. Então, ela parou de suar o pé, o calcanhar e o pé ficou rachado e com aspecto seco, porque ela não sua mais nos pés. Então, é um pé seco porque não tem sudorese. A gente não tem glândula de gordura na planta do pé. A única coisa que mantém hidratada a planta do pé é justamente o suor, a sudorese. Quando ela perde isso, ela perde então essa hidratação natural. Além disso, tem uma série de infecções, uma das infecções que não digo que é comum, mas o Brasil é campeão, um dos campeões mundiais de hanseníase. A gente tem um número de casos enormes e durante todo esse período de campanha, de pandemia, houve uma redução, né, da atenção que se dá a esse tipo de doença. É uma doença que faz a inflamação dos nervos e é uma doença infecciosa que tem tratamento. Muitas vezes começa com uma placa um pouquinho mais clara, que ali está dormente, que perdeu a sensibilidade justamente porque inflamou essas fibras finas. Quando não tratado, a hanseníase então começa a inflamar e a afetar fibras mais grossas, que são fibras que dão um controle motor, tá? Mas eu faço a termografia no meu dia a dia também para diagnóstico de dor. Diagnóstico de dor, os colegas que trabalham, existe uma especialidade, uma área de interesse que está dentro da neurologia, da ortopedia, então é uma área de interesse mais importante, que é o estudo da dor. E eu recebo então desses colegas o pedido para fazer o exame de corpo total. E ali o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar os músculos, por exemplo, porque quando a pessoa está com dor muscular, está com dor no corpo, às vezes dor no corpo todo, dá para a gente observar aonde tem pontos que estejam assim alterados dentro da musculatura. Os músculos são umas estruturas muito interessantes. Eles são formados por sarcômeros que eles escorregam um em cima dos outros. Então, quando ocorre a contração muscular, um sarcômero encolhe porque escorregou uma placa em cima da outra. Mas às vezes existe quase como se fosse um curto-circuito em pequenas áreas musculares e ali faz a musculatura trava. É o que se chama de pontos gatilho, por exemplo, ou pontos miofaciais. Quer dizer, houve ali uma alteração elétrica, então há pequenas áreas de contraturas bem localizadas que dá muita dor. Com a termografia é possível a gente ver esses pontos, que eles aparecem com hotspots redondinhos, e se eles estiverem espalhados pelo corpo todo, a gente já tem uma orientação. Eu gosto sempre de perguntar que tipo de trabalho que a pessoa faz, porque às vezes tem determinados grupos musculares que são mais exigidos do que outros, por exemplo, tá?
Tem uma outra coisa que a gente também observa bastante com a termografia e o que se pede para fazer com uma certa frequência é a identificação da fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa, a pessoa sente dor no corpo todo, ou então a dor, mesmo que seja localizada, ela se representa, ela aparece com mais intensidade do que numa outra pessoa com o mesmo problema. Então, a fibromialgia, na realidade, a meu ver, pelo que eu estudei, ela é uma síndrome com várias causas diferentes. Então, ela pode aparecer por uma ou outra causa diferente. E o que a gente observa? Que a fibromialgia se comporta como se fosse uma síndrome adrenérgica. O que é isso? As mãos e os pés ficam gelados e a parte do tronco fica quente, como se a pessoa tivesse vestido numa camiseta. Tá? Além disso, também tem disfunção na parte abdominal. Algumas vezes também tem uma congestão em volta dos olhos, que indica que o sono é de má qualidade. E algumas outras vezes também tem uma diferença importante de temperatura do nariz para a testa. Então, quando a gente junta uma série de indicativos no exame de termografia, a gente pode dizer, então, que aquela pessoa tem sinais que são comuns aos portadores de fibromialgia. Nos homens, o que se diz é que ela é a síndrome de... são achados comuns na síndrome de fadiga crônica, tá? E esse exame é interessante porque esses casos de fibromialgia, muitas vezes, eles não são tão bem diagnosticados. Se tinha um padrão de diagnóstico só com diagnóstico clínico da fibromialgia, hoje em dia está caindo um pouco em desuso. E quando a gente estuda essa parte de nervos finos e tudo, e a gente começa a perceber que a fibromialgia é apenas uma síndrome dolorosa que pode ter várias causas. A gente também usa, o Tadeu está aqui, acabou de entrar na live. O Tadeu é um dos pioneiros no estudo, na termografia, para o estudo das mamas, porque ele faz um trabalho muito interessante juntando a termografia com a ultrassonografia. É interessante porque um exame complementa o outro. Então, ele às vezes consegue diagnósticos muito bacanas, quer dizer, ajuda suas clientes, porque ele associa a termografia com a ultrassonografia das mamas. A termografia, ela vai indicar um padrão vascular. Então, quando o vaso da mama ele está mais intenso, ele está mais hiperradiante, dependendo da sua localização e da combinação com o exame de ultrassonografia, pode-se suspeitar de alguma lesão ou marcar aquele pontinho assim de exclamação ou de interrogação para dizer, olha, esse caso a gente precisa acompanhar mais a miúde, porque esse padrão vascular da mama eu não estou gostando, tá? Então, no Canadá ele é feito de rotina para pacientes jovens, porque é mais difícil fazer mamografia ou fazer ultrassonografia em pacientes muito jovens, que as mamas são muito densas, são mais difíceis de examinar. Então, se faz de rotina naqueles casos que o padrão da termografia deu suspeito, a pessoa é acompanhada mais a miúde também com os outros exames de prevenção do câncer de mama. Com relação à dor complexa regional, essa dor ela pode ter assim várias características diferentes, mas eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem o que é isso. Eu atendi uma moça que ela teve uma fratura do calcanhar quando ela descia do ônibus, quando ela pisou. Os ônibus aqui no Rio são muito altos, então quando ela pisou no chão, ela pisou mal, era muito alto, e ela pisou de mau jeito, então ela fraturou o calcanhar. Então ela usou aquela bota, aquele Robocop para imobilizar o pé, e ficou o tempo que o ortopedista achou que devia ficar, fez todos os controles radiológicos.
o osso estava perfeito. Só que quando ela removeu aquela imobilização, ela estava com uma dor insuportável no pé. Eu não conseguia nem tocar o pé no chão. Ora, isso entra em todo um problema com o INSS, porque essa pessoa estava em licença do trabalho, o acidente foi considerado acidente de trabalho, porque ela estava se deslocando para trabalhar, e ela estava sem condições de pisar, porque a dor é muito intensa. E aí? Isso é uma simulação ou realmente ela está com uma dor muito intensa no local? Não tinha, só estava assim um pouco inchado o tornozelo dela, mas só isso. E isso podia estar só porque tirou a imobilização. Então, quando a gente faz a termografia, o que a gente observa num caso como esse caso sendo real de dor complexa regional? Uma área como se tivesse uma bota mais fria. Então, a gente comparando um lado com o outro, ela tinha uma bota fria em toda a perna e no pé, tá? E coincidindo justamente com a área da região. Por que isso acontece? Nesse caso, isso aconteceu porque houve um estímulo de um tipo de nervo, que é o nervo simpático. O nervo simpático, ele faz vasoconstricção. Então, junto com a dor, ela tinha uma intensa diminuição do fluxo sanguíneo naquele pé que estava doendo. Então, com a termografia foi feito o diagnóstico. Aí, a partir dessa termografia, foi possível fazer o tratamento, porque não tem nenhum outro exame que indique esse tipo de dor complexa regional. Esse ano eu publiquei um trabalho, eu fiz durante a pandemia, eu escrevi, mas antes, em 2019, a gente fez um trabalho, eu e Thaís, a secretária. Foi um trabalho publicado numa revista de grande impacto, a revista Laser in Medical Science. Então, esse trabalho foi o seguinte: eu queria testar a funcionalidade da fotobiomodulação nos nervos, para saber se aquilo realmente funciona. Porque se usa fotobiomodulação, por exemplo, para tratar úlceras de diabéticos, por exemplo, tá? Então, como é que isso funciona? O que está acontecendo ali naquela região? Então, eu separei um grupo de 42 pessoas normais. Esse cálculo da necessidade de quantas pessoas iam ser necessárias para o resultado ser estatisticamente plausível foi calculado pelo estatístico. Então, eu fiz uma tabela de Excel enorme. Por quê? Porque eu avaliei a planta do pé, avaliei o dorso do pé ao longo, depois colocava o estímulo da placa no dorso de um dos pés, e depois de 10 minutos, que era o tempo que a placa de fotomodulação de contato funcionava, eu tirava e então fazia as imagens durante 10 minutos, de 1 em 1 minuto. Então isso gerou uma planilha de Excel imensa, que foi então para o estatístico. E o que eu observei é que, como os outros trabalhos indicam, a gente tem uma diferença importante dessa irrigação sanguínea de cada dos pés. A reação neurológica de cada um, ela tem o seu tempo, e às vezes mesmo pessoas normais podem ter uma reação fora da curva, quer dizer, totalmente diferente de todos os outros. Então, mas de qualquer forma, o resultado foi estatisticamente significativo e eu consegui então demonstrar que a fotobiomodulação que eu uso no consultório já há 10 anos, ela tem realmente um efeito no controle da circulação, inclusive à distância, porque a curva em relação, eu coloquei no dorso do pé, e a curva no dedão demonstrou que houve uma melhora da circulação do dedão do pé com aplicação apenas no dorso. Uma outra coisa que eu vejo também
Eu vou contar uma outra história de um outro caso, um paciente que veio com uma indicação de laser, porque disseram que ele estava com uma micose de unha no dedo indicador. Então ele tinha alterações na unha importante, ela era espessa, era uma unha grossa, como se fosse realmente unha de micose, mas todos os exames davam negativos. Quando eu fiz a termografia nele, o que eu observei? Eu observei uma perda importante de circulação no indicador da mão esquerda, tá? E essa perda de circulação, ela caminhava em direção ao braço. E aí ele tinha um padrão de alteração de raiz cervical. E ele realmente trouxe o raio-x dele, ele tinha alterações muito sérias na região cervical e que estava justamente dando essa alteração na unha. Não era indicação de fazer laser, porque provavelmente ele não ia melhorar com aquilo. A gente ainda tentou algumas sessões, mas aquilo não melhorou, porque o problema era um problema circulatório, mas por causa da alteração na coluna cervical muito importante que ele tem. Então, por que é importante o diagnóstico de dor? É importante o diagnóstico da dor para evitar que ela se cronifique. Então, toda dor aguda, seja ela qual for, ela precisa de um diagnóstico para não se tornar uma dor crônica. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que toda automedicação com analgésicos a médio e longo prazo podem fazer mais problemas do que trazer soluções. Então, a automedicação para as dores crônicas, ela não é benéfica. O ideal é que se faça um diagnóstico bem feito, um diagnóstico global, um diagnóstico que começa com uma história bem feita do paciente, um exame físico bem detalhado, tá? Os exames de imagem que forem necessários, e aí dentro desse pacotão entra a termografia, porque ela serve para orientar o profissional. Muitas vezes as pessoas, sobretudo aquelas com mais de 40 anos, têm mais de um tipo de problema. Então, os problemas às vezes se avolumam e se associam entre si. E um outro ponto também de mensagem que eu quero deixar para vocês é que eu tenho observado que a maioria das pessoas que vão fazer exame comigo de termometria cutânea de corpo total são pessoas com problema de obesidade e síndrome metabólica. Parece que realmente a síndrome metabólica, o excesso de peso, auxilia ou intensifica essas síndromes dolorosas. Quando é uma pessoa magra que chega no consultório e tem uma síndrome dolorosa, eu fico até mais preocupada, porque aí eu já sei que muitas vezes está relacionado com coisas mais sérias, mais graves mesmo, assim, tá? Como uma moça que eu atendi, tem 2 anos isso, ela veio porque ela estava 32 anos, estava tratando de um câncer no pâncreas, e ela veio então porque ela de repente começou a sentir dor novamente e todos os exames estavam dando negativo. E o médico precisava saber se havia ou não recidiva do câncer. Então, nesse caso, com a termografia, a gente identificou o aquecimento do dedão do pé, tá? Quer dizer, um aumento de temperatura localizado, que nesse caso de câncer de pâncreas está muito relacionada às metástases retroperitoneais, quer dizer, metástases para trás da área do pâncreas. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que a termografia é uma área diferente, pode ser que você não conheça, mas se interesse em conhecer, porque ela pode te ajudar muito no dia a dia, tanto com equipamentos pequenos como equipamentos maiores, tá? Então, ela ajuda muito o dia a dia do médico. E por outro lado, para você que é paciente, que tem uma dor crônica,
procure um médico que trabalhe nessa área para poder te orientar, te analisar, ver exatamente o que está acontecendo, para evitar que essa dor faça o que a gente chama de sensibilização central, que o nosso cérebro aprende que tem que ficar com dor a vida toda. Então é preciso a gente ter esse cuidado. Então, além de eu ser dermatologista, primeiro, antes, eu sou médica também, e se eu puder ajudar as pessoas no diagnóstico dessas síndromes dolorosas, eu vou ficar muito feliz. Eu gostaria muitíssimo que mais dermatologistas fizessem, trabalhassem com essa área, porque existe uma potencialidade grande da gente trabalhar com psoríase, com doenças do colágeno. Já existem vários trabalhos, inclusive da Academia Americana de Dermatologia, sobre esclerodermia, por exemplo, tá? Esclerodermia localizada, esclerodermia sistêmica, problemas de artrite que podem inflamar aqui a região do final da coluna, sacroileite, quer dizer, tem todo um universo de coisas para a gente avaliar, inclusive vasculopatias também, quer dizer, doenças dos vasos sanguíneos, e elas podem ser localizadas no próprio vaso ou ser apenas uma doença de controle vascular. Ontem mesmo fiz um exame numa moça que tem trombofilia e ela tem uma alteração vascular, ela tinha uma sensibilidade muito grande ao frio, quer dizer, é toda uma coisa assim dinâmica, porque a termografia não é para fracos, a termografia é para quem gosta de estudar, e a termografia é uma coisa que ajuda muito e a gente está sempre em grupo estudando, porque cada um vai dar a sua contribuição dentro dessa área, tá bom? Bom, eu espero não ter me alongado demais, mas eu desejo para vocês todos uma boa sexta-feira, tá? Eu vi que entrou uma porção de gente, alguns são médicos, outros não são médicos, né? Então eu procurei mesclar minha linguagem com uma linguagem que fosse mais acessível, com alguns termos técnicos, e eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem mais alguma informação, manda uma mensagem no direct para mim, ou para a Thaís, pede o link se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp chamado Renove Sua Pele, tá bom? E eu tô com saudades dos meus colegas que estão aqui na live, meus lindos, muita saudade de vocês, muita vontade daquelas reuniões presenciais, onde a gente troca muita informação, onde a gente aprende bastante, tá bom? Um grande abraço para vocês e um bom fim de semana, tá? Beijo grande, tchau, tchau!